A Liga dos Campeões é indiscutivelmente a competição de clubes mais prestigiada e desafiadora do mundo. Ela representa o sonho almejado por inúmeros clubes e no passado, equipes improváveis como o Hamburgo e o Steaua Bucareste surpreenderam ao conquistá-la. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seja bem-vindo ao Placar Decisivo e bora lá! Antes do vídeo começar, gostaria de dar uma palavrinha rápida sobre o curso Desenhando Sem Dom. Um curso totalmente dedicado ao desenho colorido, que consta com 14 módulos com mais de 150 aulas incríveis e detalhadas, podendo ser assistido online e offline, e no final ainda conta com um certificado, e tem uma garantia total de 7 dias caso não goste do produto. Link na descrição. Vamos começar com o time que teve a primeira camisa completamente vermelha da história do futebol. O time que fez o Arsenal adotar a cor vermelha. Eu tô falando do Nottingham Forest. Um time tradicional da Inglaterra que por muito tempo foi um time mediano, tendo apenas conquistado uma FA Cup e 2 Championship. Porém, isso veio a mudar no final da década de 70, com a contratação do técnico Brian Clough, em 1975. No começo, Brian era odiado pela torcida por ter feito uma boa passagem pelo rival Derby County. Porém, isso logo mudou, já que em 1976, o Nottingham Forest, que estava na segunda divisão inglesa, conseguiu acesso, e no ano seguinte, em 1977, conquistou a primeira divisão com 7 pontos de diferença do favorito Liverpool, em um tempo em que a vitória valia apenas 2 pontos. Nesse período, o Forest alcançou um recorde de 42 jogos de invencibilidade e conquistou uma Copa da Liga em cima do mesmo Liverpool. Porém, o principal só veio acontecer na temporada 78-79, onde se sagrou campeão da Champions League, que nessa época tinha um formato diferente, onde não existia fase de grupo e era toda em formato eliminatório, onde na primeira fase venceu o Liverpool pelo agregado de 2-0, na segunda fase venceu o AEK Atenas pelo placar de agregado de 7-2, nas quartas de final passaram pelo Grasshopper da Suíça pelo placar de 5-2, mas não acho que esse time era fraco, pois o mesmo eliminou todo o poderoso Real Madrid. Nas semifinais tiveram um confronto bem equilibrado contra o Colônia da Alemanha, onde no jogo de ida empataram em 3-3 na Alemanha e no jogo da volta conseguiram avançar pelo placar mínimo de 1-0. Na grande final, o Nottingham enfrentou o Malmo da Suécia, que foi derrotado pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Trevor Francis, acredite ou não, em sua estreia pelo clube inglês, e dessa forma conquistando o primeiro título inglês da história do Nottingham Forest. Porém, a parte mais impressionante disso tudo não é o fato do Nottingham ter sido campeão da Champions, e sim o fato dele ter sido bicampeão da Champions, e essa façanha aconteceu na temporada seguinte, 79-80, onde na primeira fase o Nottingham venceu o Oysters da Suécia pelo agregado de 3-1. Na segunda fase passou pelo Argis da Romênia pelo agregado de 4-1. Nas quartas de final enfrentou o Dinamo Berlim, onde perdeu o primeiro jogo por 1-0 e no segundo aplicou o placar de 3-1. Nas semis enfrentou o grandioso Ajax, onde venceu pelo placar agregado de 2-1. E na grande final enfrentou o tradicional time alemão Hamburgo, que em sua trajetória eliminou times como Real Madrid e Liverpool. O placar da final foi de 1-0 e o gol da final foi marcado por John Robertson, grande ídolo do clube que fez mais de 10 temporadas com a camisa do Nottingham. Outro time da nossa lista é o Hamburgo, que assim como o Nottingham Forest, também teve seu auge no fim dos anos 70. Em 1976, venceu a Copa da Alemanha e no ano seguinte venceu a Recopa Europeia. No ano de 1979, venceu sua primeira Bundesliga. Já em 1980, teve um dos anos mais amargos da sua história, onde foi vice da Bundesliga para o Bayern de Munique por apenas 2 pontos e foi vice da Champions League para o atual campeão Nottingham Forest. Porém, nos 2 anos seguintes, venceu a Bundesliga consecutivamente, e na temporada 82-83, o clube viveu o melhor ano de sua história, ao vencer a tão sonhada Champions League. Na primeira fase, enfrentou o Dinamo Berlim da Alemanha, e avançou pelo placar agregado de 3-2. Na segunda fase, venceu o Olympiacos da Grécia pelo agregado de 5-0. Nas quartas de final, passou pelo Dinamo de Kiev pelo agregado de 4-2. Nas semifinais, em jogo duro, enfrentou o Real Sociedad da Espanha e saiu vitorioso pelo agregado de 3-2. E na grande final, enfrentou a velha senhora, a Juventus, e saiu vencedor do duelo pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Magath, logo no início do jogo, aos 9 minutos. Também é importante ressaltar que mesmo que a Juventus tenha enfrentado adversários de menor expressão, como Widzew e Dinamo Bucareste,
a mesma eliminou o atual campeão Aston Villa. No período de 1982 a 1983, o Hamburgo permaneceu 36 jogos sem perder. Porém, nem tudo são flores, já que amargaram um vice-campeonato mundial contra o Grêmio, que na época era comandado por Renato Gaúcho, que marcou 2 gols na decisão e assim terminando 2-1 para o Imortal. Talvez o time mais surpreendente da lista, por vir de um país com pouca tradição no futebol. Porém, isso não foi suficiente para impedir o Steaua Bucareste de conquistar a UEFA Champions League. Ao contrário dos outros dessa lista, o Steaua Bucareste sempre foi um dos grandes times do seu país, inclusive sendo o maior campeão da liga local. Porém, nunca teve grande relevância no cenário internacional, até a temporada 85-86. O clube vinha de um título romeno na temporada anterior, que depois virariam 5 seguidos. Na primeira fase da Champions, passaram pelo Bold Club da Dinamarca, pelo placar agregado de 5-2. Na segunda fase, avançaram em cima do Budapeste da Hungria, pelo agregado de 4-2. Nas quartas de final, em jogo sofrido, passaram pelo Kuusissi da Finlândia, pelo placar de 1-0. Nas semifinais, reverteram um 1-0 sofrido pelo Anderlecht da Bélgica, na ida, para um 3-0 na volta, e na final enfrentaram o Barcelona, que nessa época estava buscando sua primeira Champions. A partida foi realizada em Sevilha, e o Barcelona tinha a grande maioria dos torcedores. Porém, isso não foi páreo para o Steaua, que conseguiu levar o jogo para os pênaltis, e com grande atuação do goleiro Helmut Dukadan, que fez muitas defesas no tempo regulamentar e pegou 4 penalidades cobradas pelo Barcelona, fazendo dessa forma o Steaua o primeiro time do leste europeu campeão da Champions. Vale ressaltar que o Barcelona eliminou times como Juventus e o Porto, que viria a ser campeão da próxima edição. No Mundial de Clubes, o Steaua não foi páreo para o River Plate de Antônio Alzamendi, que venceu a decisão por 1-0 com gol do mesmo. O clube ainda teve outras grandes participações na competição. Na temporada 87-88, foi eliminado pelo Benfica nas semifinais, e na temporada 88-89 foi vice-campeão para o grandioso Milan, sofrendo uma amarga derrota por 4-0, com direito a 2 gols de Gullit e 2 de Van Basten. E pra você, qual foi o título que mais surpreendeu? Deixe aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Valeu!